galera, beleza? Hoje eu tô aqui para poder mostrar para vocês o que é o N8N, a minha atual ferramenta de trabalho. Bom, o N8N ele é uma ferramenta de automações onde você consegue fazer diversas integrações de diversos serviços diferentes, como por exemplo aqui a gente tem um agente de IA que conecta com um formulário e consegue enviar informações para essa ferramenta que é o Slack. Então a gente tem aqui diversas integrações dentro do N8N. Vocês podem ver mais de 1.100 integrações que a gente consegue fazer, e até mesmo integrações que a gente pensa que não consegue, a gente consegue tornear isso com a solicitação de HTTP request. O N8N, apesar de ser uma ferramenta que é paga, a gente consegue trabalhar com ela por diversas formas. Vocês podem ver que a hospedagem própria do N8N, do servidor do N8N, está R$ 125, mas a gente consegue, por exemplo, auto-hospedar o servidor do N8N com o Docker, que fica rodando no seu computador, na sua máquina, e a gente consegue também contratar um VPS, como por exemplo da Hosting, que está R$ 28 por mês, ou da Cloudify, que está em torno de $5 por mês, que fica por mais ou menos uns R$ 25, R$ 28, mas é bem mais barata que a VPS da Hosting. O N8N é uma ferramenta que ela funciona com workflows, são fluxos de trabalho onde a gente vai meio que juntando pecinhas, né, juntando os nodes que chama, para poder a gente fazer alguma coisa funcionar. Vou pegar um exemplo aqui de um workflow de N8N, que é esse assistente pessoal de IA com voz e texto no Telegram. Então aqui ele está recebendo uma mensagem do Telegram, ele vai ver se é voz ou se é texto e vai mandar isso para o agente de IA. A principal ferramenta do N8N atualmente, o que mais se destaca é esse agente de IA, porque com ele a gente consegue fazer integrações muito interessantes, onde a IA pensa no que vai fazer, a IA decide o que vai fazer pela inteligência dela. Eu deixei aqui de exemplo um workflow que eu fiz que é bem simples. Ele recebe uma mensagem, envia essa mensagem para o agente de IA, e o agente de IA, usando o modelo da OpenRouter e tendo uma memória, consegue entender o que você está falando. Eu vou rodar aqui, enviar uma mensagem. Olá, tudo bem com você? A mensagem foi enviada para o agente de IA, que está aqui, e o agente de IA tem uma mensagem configurada para propor como que ele vai agir. Você é muito legal e divertido, sempre usa emojis nas suas interações e propõe soluções rápidas. Se eu mudar isso aqui, o agente de IA vai começar a pensar de outra forma. Olá, tudo ótimo por aqui, obrigado por perguntar. E com você, tudo bem? Como posso deixar seu dia ainda melhor? Então agora eu vou fazer o agente de IA ser um pouco diferente. Você é triste, raivoso e não gosta de conversar. Sempre está de mau humor. Nesse exemplo aqui a gente vai ver que quando eu mandar uma nova mensagem, o agente vai responder eu de forma diferente. Vai me responder de forma diferente. Olá, tudo bem? Que pergunta inútil, não estou nem aí para como estou. O que você quer? Bom, então a gente percebe que esse agente aqui é muito simples, mas de toda forma ele é útil. A gente consegue mandar uma mensagem como se fosse para o ChatGPT ou para Gemini, para algum IA. Aqui a gente tem diversas IAs, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem Anthropic, Google Gemini, OpenAI, e a gente tem outras formas de integrar esses agentes, integrar essas IAs de outras formas para que a gente consiga usar outros modelos. Eu uso a OpenRouter porque ela se mostra muito interessante para mim, de forma que eu consigo conectar diversas outras inteligências artificiais. Vou dar um exemplo para vocês. Essa aqui é a OpenRouter. A gente consegue ter acesso a diversos modelos, inclusive modelos gratuitos de inteligência artificial. Aqui em modelos, a gente consegue ter acesso a modelos gratuitos, por exemplo, como esse Horizon Alpha, essa GLM, a Qwen. Então a gente consegue fazer diversas integrações interessantes e acaba que o preço também é muito interessante. Vocês verem que essas últimas mensagens que eu mandei aqui consumiram poucos tokens. Você consegue criar as suas chaves API aqui no OpenRouter e conseguir conectar de forma muito fácil aqui no N8N.
Usando as configurações do OpenWriter, ele consegue mandar essa mensagem, entender esse prompt que eu escrevi e me responder aqui no chat. Bom, é interessante falar também que essas chaves de API não são gratuitas. O ChatGPT mesmo cobra um valor pelas suas chaves API, sendo o 4.1 Nano o mais barato de todos. E a OpenWriter também cobra um valor, mas ela te dá $1 gratuito. O Gemini cobra um valor, todas cobram um valor. Algumas IAs te dão um valor gratuito para você usar, uma quantidade limitada de tokens, mas você consegue usar por muito tempo até esses tokens acabar, como exemplo o Gemini, por exemplo. Mas também é interessante que quando você consiga clientes reais no N8N, você consiga cobrar desses clientes um valor que já pague essa inteligência artificial. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Basicamente, esse é um resumo geral sobre o que é o N8N, como ele funciona, como são as integrações dele, para você não ficar muito perdido sobre essa nova onda. O N8N é muito interessante, eu vou estar trazendo uma série de vídeos para vocês sobre muitas mais coisas sobre essa ferramenta ou novos workflows. Vou estar deixando para vocês também na nossa comunidade que eu vou criar, vou estar deixando alguns workflows prontos, então fiquem atentos às novidades, aos novos vídeos. Muito obrigado.